Olha só, a palavra hoje é para você que está em sofrimento. Tá sofrendo em alguma área da tua vida? Fica aí. Deus vai falar com você agora. Deus tem colocado uma palavra forte em nosso coração para transmitir para a tua vida agora, em nome do Senhor Jesus. A nossa meditação hoje se encontra em Gênesis capítulo 37, versículo de número 28, que diz assim: passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Meus queridos, a palavra que nós estaremos hoje falando é acerca de como amenizar o sofrimento. A Bíblia diz que a bênção do Senhor nosso Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Lá em Provérbios 10, 22 é o que está escrito. Sabendo que ninguém sofrerá mais daquilo que se pode imaginar, daquilo que se pode suportar, Paulo disse que o nosso sofrimento nunca vai chegar além dos nossos limites, nunca vai chegar além da nossa limitação humana. A realidade que nessa introdução nós aprendemos que muitas vezes, por que se sofre? A realidade é porque muitas vezes temos uma perspectiva, uma expectativa completamente fora da realidade. As pessoas muitas vezes vivem como se estivessem numa utopia. E muitas vezes as redes sociais, a internet nos leva para isso. Muitas vezes pessoas que usam aqueles óculos metaverso, levando pessoas para outro mundo, fora da realidade. As pessoas estão sofrendo muitas vezes por causa de condutas alheias. Como vamos ver acerca do José do Egito, por causa da inveja dos seus irmãos. A realidade é que muitas pessoas estão sofrendo por causa do que alguém fez, ou por causa daquilo que deixou de fazer e está sofrendo. A realidade é que existem pessoas que estão sofrendo por causa de um fracasso, por causa de planos falidos, por causa de projetos que não deram certo e as pessoas estão sofrendo. A realidade é que através na vida de José do Egito podemos aprender a lidar com o sofrimento. A realidade é que um grande líder é forjado na fornalha do sofrimento. O ouro sempre vai ser depurado no fogo. É na fornalha que se forja o aço. É quebrando o ovo que o pássaro nasce. A realidade é que é necessário a cana ser esmagada para se fazer a garapa. É espremendo a uva que o vinho vai se tornar vinho. É batendo o leite que vai se formar a manteiga. A realidade é que é esmagando as azeitonas que nós extraímos o puro azeite. Não existe atalhos na estrada para a maturidade, não. É necessário passar pelo processo do sofrimento. E para isso Deus não faz acepção de pessoas. José foi um homem que sofreu muito. Em primeiro lugar, vemos que José sofreu inveja dos próprios irmãos. Um homem que foi invejado pelos próprios irmãos dentro da sua própria casa. Em segundo lugar, nós vemos José sofrendo falsamente por uma mulher lá já no Egito, usando a calúnia, a difamação. Em terceiro lugar, nós vemos José sofrendo, sendo esquecido pelo mordomo, do qual ele interpretou os sonhos. José disse na prisão: lembra-te lá de mim quando chegar diante de Faraó. E ele esqueceu-se de José durante 2 anos.
todos nós estamos matriculados na escola do sofrimento e não recebemos o diploma sem aprender a lidar com essa dolorosa realidade. Ninguém recebe diploma por antecipação, não. É necessário ser forjado para receber esse diploma diante do nosso Deus. Uma das razões do sofrimento de José foi o favoritismo, pelo fato de José ser filho de Raquel, a esposa amada de Jacó. Ele sofria perseguições dos seus próprios irmãos. E Deus lhe deu sonhos. E quando ele contou esses sonhos, seus irmãos o invejavam cada vez mais. A Bíblia diz que enquanto os irmãos de José estavam no campo, os irmãos começaram a dizer: lá vem o sonhador mor, vamos matá-lo, vamos jogá-lo ele na cova e veremos o que será dos seus sonhos. Veja que os irmãos de José certamente estavam infelizes com os sonhos de José. Às vezes culpamos outras pessoas, muitas vezes com coisas ruins que nos acontecem. Lá vem o sonhador, vamos acabar com ele, vamos jogar ele na cova e vamos ver o que é que vai ser desse homem, vamos ver o que é que vai ser dos sonhos dele. Pessoas que com sentimento de culpa colocam outras pessoas muitas vezes numa situação muito delicada. No entanto, muitas das dificuldades que vivenciamos são frutos de atitudes muitas vezes impensadas, tolas, imbecis. Por que pessoas estão sofrendo com dívidas? Porque não controlam os seus gastos. Porque não faz uma planilha, porque não tem uma realidade clara e se compara com a vida de outras pessoas. E não estou dormindo direito, estou devendo demais. E está sofrendo. Quantas pessoas não estão sofrendo porque não consultam a Deus para entrar no relacionamento, seja de amizade ou amoroso ou de outra espécie? Quantas pessoas não estão sofrendo porque abandonam os princípios saudáveis da palavra de Deus? Quantas pessoas não estão sofrendo, aleluia, porque estão vivendo uma vida desregrada na presença de Deus? Aleluia, quantas pessoas estão sofrendo porque não comem bem, só comem aquilo que prejudica a saúde? Quantas pessoas estão sofrendo porque estão acabando com o meio ambiente por causa do seu egoísmo desenfreado? Quantas pessoas não estão sofrendo porque estão ultrapassaram os limites de velocidade, se acidentaram e hoje estão sofrendo? Quantas pessoas não estão sofrendo porque não dão a atenção que outras pessoas merecem e estão sofrendo? José foi um homem que foi jogado numa cova, numa cisterna, por causa da inveja. José foi um homem que foi vendido como escravo para o Egito. Fizeram um complô, mentiram, enganaram Jacó, seu próprio pai, dizendo que um animal tinha despedaçado José. José sofreu com a mulher de Potifar, mentindo acerca da sua integridade, do seu caráter. José sofreu quando o mordomo não se lembrou-se de falar do nome dele ao faraó que tinha interpretado os sonhos dele. José sofreu. E sabe qual é a pior? Que apesar de tudo isso, meu amigo, José não sofreu porque era injusto. José não sofreu porque era um enganador, um trapaceiro, porque era um mentiroso. Não, José sofreu mesmo sendo fiel a Deus. Sofreu. José sofreu injúria, calúnia, mentiras contra ele. Colocar a sua integridade em dúvida. O encerraram na prisão. A realidade é que nenhum cristão está imune ao sofrimento.
A realidade é que muitos grandes homens de Deus sofrem porque são justos diante de Deus. O que é que Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23? Olha o que é que a Bíblia diz. São ministros de Cristo? Falo fora de mim, eu ainda mais. Nos trabalhos, muito mais no perigo de morte. Muitas vezes recebi, aleluias, dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos uma. 3 vezes açoitado com vara. A Bíblia diz que ele foi apedrejado, aleluia. Ele diz que foi 3 vezes, ele sofreu naufrágio. Ele vai dizer que uma noite e um dia passou no abismo. Paulo vai dizer que em muitas viagens sofreu, em perigo dos rios. Ele vai dizer que sofria nos perigos dos salteadores, no perigo da nação dele, inveja, no meio dos gentios, no meio da cidade, no deserto, no mar. Paulo sofria no meio de falsos irmãos. Ele vai dizer que trabalhos, fadigas, vigília, fome, sede, jejum, no meio dos falsos profetas, muitas vezes em frio, em nudez. Paulo sofreu. Aleluia, 11:28, ele vai dizer: além dessas coisas exteriores, ainda me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas de Deus. Mas ele vai dizer: tem uma coisa, quem quiser enfraquecer, que enfraqueça, eu não vou me enfraquecer. Quem quiser se escandalizar, que se escandalize, eu não vou me escandalizar. Para a glória do Senhor Jesus, ele disse: se eu tiver de me gloriar de alguma coisa, me gloriarei na minha fraqueza. Paulo, o maior apóstolo de todos os tempos, sofreu. Rabaste comanarrassuri andarabacai. Mas a realidade é que há uma recompensa para aqueles que sofrem pelo nome de Cristo. A Bíblia diz: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Seja fiel, dê o que der, aleluias, vá até o fim, prossiga, porque Deus vai te dar a vitória. Mais cedo ou mais tarde a vitória vai chegar. A vida é feita de ciclos. Existe o verão, a primavera, o outono, o verão. O que você está passando é só um verão. Logo, logo vai chegar a primavera. Logo, logo o sol vai nascer. Tudo isso vai passar. Aleluia. Você vai voltar a sorrir para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apesar de todo o sofrimento, José não abriu mão do seu caráter. Apesar de todo o sofrimento, José não abriu mão da sua integridade. Sabe por quê? Porque José, aleluia, foi educado já por Israel como nos filhos mais novos. Não foi educado por Jacó, o enganador, o trapaceiro, não. Agora o seu pai estava transformado pelo poder do evangelho. Agora ele estava transformado. Jacó mancava de uma coxa, carregava a marca de Cristo. Jacó agora tem um sinal de Cristo, e José foi ensinado aos pés de Jacó. Agora de Israel, já não mais daquele Jacó antigo, não, mas aos pés de Israel, para a glória do Senhor Jesus. O que eu vejo na vida de José é que sua decisão revela, que tinha uma âncora que o mantinha firme. José, no meio das tempestades da sua vida, diante do perigo, ele não teve vergonha de correr, de deixar suas roupas nas mãos da mulher de Potifar. Pode ficar com a roupa, eu vou correr. Você pode ficar com a roupa, mas a minha integridade você não vai roubar. Para a glória do Senhor Jesus, perca as roupas que nem José fez, mas não perca a sua integridade. Muitas vezes é necessário perder muitas coisas, emprego, amizades, muitas coisas é necessário deixar para trás para ganharmos algo com o Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. A realidade é que o corpo de José foi para a prisão, mas a sua alma estava intacta. É isso que nós chamamos de integridade para a glória do Senhor Jesus.
José foi um homem que não deixou amargura brotar no coração dele. Não, José teve 2 filhos no Egito. E sabe qual foi o nome dos filhos de José? Efraim e Manassés, que significa Deus me fez próspero aqui no Egito. O outro filho significa Deus me fez esquecer de toda a minha dor. O que é que a Bíblia quer dizer com isso, irmão Júlio? É que para prosperar na vida, muitas vezes é necessário esquecer dores do passado, dores que nos atormentam, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas e quantas pessoas não estão usando as tribulações da vida para justificar sua conduta imoral? Quantas pessoas não estão dizendo eu roubei porque está faltando emprego? José poderia ter dito eu dormi, decidido dormir com a mulher de Potifar porque não tinha outro jeito. Ele poderia dizer eu sou homem, eu não vou perder essa oportunidade. Ele poderia dizer que apenas tinha obedecido aos desejos daquela mulher, mas ele não fez isso. Muito pelo contrário, ele decidiu fugir. Fuja da imoralidade, fuja das tentações. Tentar, ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. A Bíblia diz que Jesus também em tudo foi tentado, Hebreus 4,15, mas sem pecado. Todos nós seremos pecados, somos tentados na nossa vida, mas não ceda. Não ceda à tentação, isso vai custar caro lá na frente. Para se construir uma integridade, uma reputação, é necessário anos de oração, de leitura bíblica, de caráter, de moral. Em pouco tempo podemos perder tudo isso se cedermos à tentação de pegar naquilo que não é nosso, de fazer o que não se deve fazer, de falar o que não é para dizer. A realidade é que José foi um homem que na casa do seu pai ele decidiu ser o melhor filho. A realidade é que ele, sendo um escravo, já no Egito ele decidiu ser o melhor escravo. Mesmo sendo acusado injustamente, aleluia, ele não abriu a sua boca, ele não falou a Potifar mal da esposa dele, não. José preferiu levar a culpa do que prejudicar a vida familiar de Potifar. José é um tipo de Cristo, a realidade é essa. Na tipologia bíblica, José decidiu ser o melhor preso da prisão, onde tinha chaves para sair e entrar a hora que ele quisesse. José não usava a autoconsumação, José não sentia pena de si mesmo, não. Ele enfrentava cada provação com muito trabalho, com muita perseverança, confiando em Deus. José não teve escolha quando escravizaram, não. Mas ele podia escolher que tipo de escravo ele iria ser ali. José não escolheu ser preso, não. Mas ele decidiu ser um preso de confiança. A realidade, meu amigo, para a glória de Deus. E aqui nós vamos encerrar a nossa palavra. Aleluias. É que o crente nem sempre pode determinar o que vai lhe acontecer na vida. Não sabemos o nosso futuro. Mas podemos determinar como agiremos diante dessas situações. Não se impede de os pássaros voar sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir de pousar sobre a nossa cabeça.
Todos nós temos a habilidade de decidir por nós mesmos se as tribulações, aleluia, nos transformarão em aguilhões que se vão nos atormentar, ou se em ferramentas tornarão a nossa vida pior ou melhor. José transformou os piores momentos da sua vida nas melhores ferramentas que levariam ao triunfo. A realidade é que as dificuldades da nossa vida não devem se tornar motivo de fracasso, de derrota, não. Mas devem ser transformadas em alicerces para a grandeza. Arabasti Komanahasuri Amagai. O mordomo esqueceu de José. Os irmãos venderam José. José tinha tudo para se vingar do mordomo quando foi o segundo homem do Egito, abaixo apenas de Faraó. Mas na Bíblia não fala em nenhum momento de José se vingando do mordomo, o despedindo, o tirando do cargo, não. José teve de tudo para se vingar dos seus irmãos. Mas ele não quis pagar o mal com o mal, não, ele preferiu vencer o mal com o bem. José foi um homem que, mais do que decidir não se vingar, praticou o perdão, um dos assuntos mais difíceis da Bíblia Sagrada. É praticar o amor e o perdão. José decidiu transformar todo aquele mal em bem. Quando Jacó morre, os irmãos ficam ressentidos, dizendo: ele agora vai se vingar, ele agora vai descontar o que a gente fez com ele. José diz: calma. Foi Deus que me trouxe para cá. Foi Deus que me trouxe para cá para cuidar de vocês. Não se preocupe, eu não vou se vingar de vocês. E aqui eu encerro. José foi um homem que se recusou-se a tornar-se uma pessoa amarga. José foi um homem que perdoou a quem o feriu. José foi um homem que se manteve firme, trocando ressentimento pela esperança. Eu vejo na vida de José, aleluia, um homem que na terra da sua aflição foi bem sucedido. A realidade é que tudo que José tocava a sua mão, ele prosperava para a glória do Senhor Jesus. Esse é o exemplo de vida que deve ser seguido por todo cristão, que almeja a receber as bênçãos do Criador. Aprenda com a história desse homem, aleluias, que você receba esta palavra, que você receba o impacto dessa palavra na sua vida. Eu espero que Deus tenha falado com você, assim como Ele está falando comigo aqui agora. Eu espero que você receba o impacto dessa palavra agora. Eu espero que você, em nome de Jesus, sinta a presença do Espírito Santo. A minha vontade é que nós possamos aprender com este homem de Deus. E o desejo do meu coração é que você prospere como José prosperou, apesar de todas as dificuldades. Foi um homem que aprendeu, foi um homem que ressignificou as dificuldades e transformou isso em energia, para ser um homem próspero, um homem abundante, para a glória do Senhor Jesus. Se você gostou dessa palavra, compartilha com teus amigos, com teus colegas, com tua família, manda aí nos grupos do WhatsApp. Mas primeiro que tudo, seja fortalecido, recebe o aprendizado, recebe a presença de Deus, em nome de Jesus. Se inscreve aí no canal e não se esquece de compartilhar, em nome de Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade, você que ficou aí assistindo essa mensagem. Que Deus te abençoe e que possamos aprender com a linda história deste homem, para a glória do Senhor Jesus. Lembre, vai passar, mais cedo ou mais tarde essa luta, essa angústia vai passar. Nem sempre o nosso sofrimento é por causa de pecado, não. Lembre-se que os grandes homens de Deus sofreram, mas Deus deu vitória para a glória do Senhor
Senhor Jesus. Faça que nem Paulo, combata o bom combate, acabe a carreira, mas guarde a fé. Deus, para que a coroa de glória, possamos receber essa coroa de glória guardada pelo Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.